E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre o intelecto, né? Que é a alma que reside no nosso baço, o nosso I, que nem tá aqui no canal, YI, tá? É responsável pela nossa parte de estudos em si, pela nossa memória, né? Então, aprendizagem, foco, concentração, atenção, a gente conseguir criar ideias, né, ter projetos, isso tudo é responsabilidade do nosso intelecto, tá bom? Se nós temos um baço bem nutrido, tanto energeticamente quanto por sangue, nós temos todas essas funções funcionando ali, ó, sempre ok, tá? Tudo bonitinho. Se a gente começa a ter uma perda de memória, um esquecimento aqui, um esquecimento ali, uma dificuldade de gravar as coisas, né? A gente já pode dar uma olhadinha pro nosso baço com um pouquinho mais de atenção, porque provavelmente a energia ele já tá bagunçada, ou ele tá com falta de sangue, ou ele tá com a energia, né, debilitada, tá bom? E isso acontece por alimentação inadequada, então excesso de doces, excesso de comidas gordurosas, né, excesso de álcool, como também por atividades de vida diária que não são muito legais, que nem atividades mentais exageradas. Então, aquelas pessoas que são muito preocupadas, que ficam pensando aquilo o tempo todo, remoendo aquilo a vida inteira, né? Ou que estão passando por um período em que precisam estudar muito, né? Tanto, por exemplo, um vestibular ou um concurso público, né? Que vai fazer, então precisa de longas horas de estudo. Isso também debilita o baço, e é onde a gente começa a perceber que a gente não está gravando mais nada, né? A gente não consegue focar em mais nada. Então você está estudando, você está só lendo, não está entrando mais nada na tua cabeça. Por quê? Porque você esgotou toda a tua energia do baço ali. Então o ideal seria parar um pouquinho, descansar, comer alguma coisa legal, né? Para o bem do baço, né? Não um chocolate, não um doce assim. Ter um pouco mais de cuidado no que vai comer e dar um tempo para tua mente, para você sair daquele foco, vai ouvir uma música, sabe, vai dançar um pouco e depois você retorna para conseguir continuar os estudos, tá bom? A memória, ela não é só relacionada ao intelecto. Então, nós temos também o Shen, como eu falei no primeiro vídeo, minto no segundo vídeo, se eu não me engano. Ele é responsável pela nossa mente. Ele dá pra gente a clareza dos acontecimentos, tá? O Shen é iluminação, vamos dizer assim. Ele nos mostra com uma maior clareza os fatos, né? As coisas que estão acontecendo. E ele também é responsável pelas nossas memórias do passado, as nossas memórias mais antigas. Então, tudo o que aconteceu com a gente está armazenado no nosso Shen, que mora no nosso coração. Tá? O I, como eu acabei de falar, ele está mais relacionado às memórias de estudos, às memórias de fatos de aprendizagem ali, tá? De produção de projetos e ideias, tá bom? E o Z, que é a nossa alma do rim, que ainda vou falar dela nos próximos vídeos, num dos próximos vídeos, ela é a nossa força de vontade, é o que dá um impulsionamento, assim, pra gente fazer as coisas. Porém, ela como é responsabilidade do rim, o rim ele nutre o nosso cérebro, ele é o que vai manter o nosso cérebro funcionando direitinho, tá? Então, ele é responsável pelas nossas memórias mais recentes, pelas memórias do que acontece no dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês, de como as memórias podem se relacionar e como não é só responsabilidade do baço, tá bom? Por exemplo, uma pessoa idosa, ao longo da vida foi perdendo o yin, foi perdendo a essência, né? O que a gente recebeu do pai e da mãe da gente ao longo, durante, né, a produção da gente ali, nosso desenvolvimento, né? A gente vai perdendo ao longo da vida. E quando se esgota, a gente falece. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, menos yin, menos energia para nutrir o nosso cérebro a gente vai ter, beleza? E o que acontece? A gente começa a ter os esquecimentos das coisas recentes. Então eu não lembro nem se eu tô com óculos no rosto, eu não lembro se eu comi alguma coisa diferente no almoço, eu não lembro se eu deixei o fogo ligado. São memórias mais recentes. A gente pode verificar isso nas pessoas mais idosas, né, que por exemplo com Alzheimer, elas lembram de coisas que aconteceram no passado,
mas não lembram de coisas que aconteceram hoje. Então, por exemplo, eu não, como eu não lembro disso, é porque a alma que recebe as memórias posteriores, né, passadas, é o coração. Meu coração tá tinindo, né, tá tudo bem. Eu não tenho rim bom, minha energia do rim tá se esvaindo. Então, eu não tenho essa nutrição do cérebro para gravar essas memórias mais atuais, tá? E acontece isso também com a memória do baço. Então, eu não tenho, por exemplo, tenho muita facilidade para gravar as coisas. Eu leio, já decorei. Escuto uma música, já sei a letra, né? Então, eu tenho muita facilidade para gravar coisas relacionadas ao estudo, ao trabalho, uma coisa que precisa um pouco mais da minha atenção, do meu foco, eu gravo. Mas é justamente aquilo, eu não lembro se eu comi arroz na hora do almoço, porque estão relacionados a almas diferentes, né? A órgãos diferentes. Então, cada uma tem a sua função específica e todas elas se interrelacionam, tá? E é isso que eu queria passar para vocês. Tudo interligado. Como eu falei no vídeo de Shen, o Shen ele engloba todas as almas, mas existem algumas relações que são um pouquinho mais diretas. No caso do intelecto, com o Shen é um pouco maior, né? Porque é através do nosso foco, da nossa intenção, que a gente vai acabar armazenando e gravando as coisas para que a gente possa enxergar com maior clareza, né? Porque o Shen possa armazenar aquilo como memória passada. É bem bagunçado, espero que vocês consigam ter entendido um pouquinho. Eu falo demais, mas eu gostaria que vocês me dessem uma resposta, um feedback, se vocês estão gostando dos vídeos ou não. O que vocês gostariam que eu melhorasse, se vocês preferem que eu coloque alguns slides, alguma coisa assim, ou somente de eu estar falando, vocês conseguem entender, tá bom? Manda pra mim, ou aqui nos comentários, ou lá no Instagram, tá joia? Cliquem aqui no se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Dá um like pra mim lá. Fiquem com Deus, muita luz pra todos. E que se Deus quiser, esse ano que entra vai ser maravilhoso pra todo mundo. Não coloquem muitas metas para você conseguir focar em cada uma delas e fazer com que todas elas se realizem nesse ano novo, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.